Olá, como estão vocês? Espero que estejam bem. E aí, fizeram a aula de ontem? A aula de ontem tem alguns conceitos legais, importantes, para você usar em qualquer aula de yoga, tá? Então, você pode, se não fez, põe no radar, ou faça outra aula de yoga, que tem bastante na internet, gratuito. E se você é iniciante, pode procurar um profissional, né? Mas põe no radar, tá? É muito importante para a transformação da mente, do corpo, né? Para essa transformação bioenergética que eu estou propondo para vocês. Então, sobre ontem eu escolhi um pedacinho só, um pequeno exercício para a gente conversar sobre ele e aprofundar. Vocês lembram que eu falei aqui, que eu pedi para fazer esse exercício de entrelaçar as mãos atrás e falei sobre as escápulas, né? Elas se unirem lá atrás e para respirar, sim, e respira. Então, quero falar sobre esse exercício, porque que ele é muito bom e quais são as dificuldades de fazer ele. Você lembra, porque assim, se você tem uma hiperflexão, talvez você esteja fazendo errado, porque essa hiperflexão vai compensar e vai complicar aqui na abertura dos ombros e na união das escápulas lá atrás, tá? Porque o que acontece, enfim, porque o que acontece quando, qual que é a proposta? A proposta é abrir o peito e abrir os ombros conforme a gente vai vivendo, dependendo das nossas experiências, essas escápulas aqui, elas ficam afastadas e ficam com aquela tensão crônica. Então, não é tão fácil fazer esse exercício na maioria das pessoas. Ainda mais colocar mão com mão, assim, porque quando é para entrelaçar os dedos ou se você tem uma hiperflexão, isso vai compensando, mas se fechar as mãos mesmo com o tempo e ir subindo, assim, vai abrindo mais e as escápulas vão grudando ali mais, né? Mas por que que a gente tem essas tensões crônicas aqui atrás, nas escápulas? Por que que essa musculatura ficou contraída assim, aberta? Na maioria das vezes, quem tem essa questão, isso tem muito a ver com a pessoa desenvolver esse padrão aqui, né, de fechar. E o que ela está emocionalmente mostrando com isso? Uma proteção aqui do seu coração, né? Proteção da dor. Então, deixa eu mostrar um corpo, vou botar como que é um corpo que se protege há muitos anos de oferecer o seu coração por diversos motivos. Ele fica assim, né? E aí, dependendo do padrão, ele fica assim e o quadril pode ficar aqui para frente. Quer dizer, eu fecho o meu coração, mas eu até entrego o meu corpo, mas o meu coração não, né? Ou o quadril pode ser mais para cá, que significa que a pessoa contém uma carga bem grande aqui no quadril, ela tem dificuldade de fazer descargas, né? E ela pode também fechar aqui. Então, ela está fechada de todas as formas, para o prazer, para o amor, né? Então, por isso que a gente tem essa tendência a ir fechando aqui, para proteger o coração, para se proteger, e essa parte aqui vai ficando crônica, essa tensão crônica aqui fica com as escápulas assim, né? Na yoga massagem ayurvédica, eu tenho uma formação nessa yoga e tem uma parte que a pessoa puxa e ela enfia os dedos aqui entre as escápulas para abrir mais, né? Aí vai trabalhando isso, né? E para a pessoa melhorar a postura e, consequentemente, respirar melhor, e ela vai sentir mais, né? Porque a gente corta a inspiração para não sentir, como eu expliquei aí anteriormente. Então, olha como é a supercompensação, a hiperflexão que eu tenho, ó, tá, nem sinto nada. Agora, se eu conserto os braços, aí eu vou sentindo, eu vou abrindo mais. Ó. Se eu subo os braços do jeito que você sente, sem hiperextensão, aí eu ajusto assim os braços, já vai um pouquinho mais. Aí eu vou subindo, à medida que eu vou subindo, tem um limite, né? E vou relaxando aqui, quando chega meu limite, que o corpo vai aprendendo a ir soltando e soltando com o passar do tempo, o passar da prática, tá
bom? Então, isso está relacionado emocionalmente com a proteção, né? E aí, leva a gente a falar do quadril também, né? Isso que eu falei, o quadril, às vezes, a gente senta... Uma forma da gente não acumular energia é desenvolver essa postura bem assim, ó, quadril para frente, né? Isso. Ou pessoas têm realmente uma contração assim no quadril, né? Aí, quer dizer, uma postura de descarga, vai ser muito difícil ela reter energia para a vida, e uma postura de carga. Ela está sempre com uma carga muito alta e isso impede a pessoa de sentir, de estar conectada consigo e, consequentemente, com as pessoas que ela se relaciona, né? Lembra que eu falei, não sei se eu falei nessa aula de ontem, sobre o eixo? Que eu falei, ó, de vez em quando eu falo, né? Finge que é como se tivesse uma linha puxando aqui em relação ao céu, e a gente fica numa postura ereta, relaxa e tal. Por que que eu falo isso? Deixa eu voltar. Quando a gente fala de eixo postural, de ficar, né, mais reto e tal, a gente está falando de segmentos, pelo menos do ponto de vista da bioenergética, né? A gente está falando de segmentos. Você já viu como que a minhoca anda? Ela tem anéis, a minhoca tem vários anéis. Ela anda assim, com a energia passando por vários anéis, e aí ela dá um impulso. Essa energia está passando pelos anéis, passa para o próximo, para ela poder se movimentar entre aqueles anéis, né? Então, o Alexandre Lowen, que é o idealizador da bioenergética, ele segmentou assim, nos nossos, ele diz que a gente também tem anéis, né? São aqueles que nós chamamos de segmentos. São esses segmentos, esses anéis, é onde a couraça se estabelece, fica mais forte. E aí impede que um segmento passe energia para o outro, para você se movimentar e com mais força para a vida, tá? Então, cada vez que a energia encontra um músculo tenso, um segmento mais constricto, ou até mesmo um colapso, né? Também dá para a gente fazer uma leitura, e daí depende da pessoa, a gente faz uma leitura corporal no paciente e vai checando com ele isso. Então, dependendo, a energia vai passando e ela vai se contendo. E, às vezes, quando chega aqui no adulto, o adulto é o seguinte, a energia dele volta para cá. A energia, a criança, o prazer dela tá no corpo todo, né? Mas à medida que ela vai crescendo, depois aí que ela passa aquele processo de Édipo, que tem uma resolução e tal, que a energia que estava toda disponível para ela no corpo, ela começa a se concentrar aqui nessa região aqui. Isso chama primazia genital, tá? Então, claro, o melhor dos mundos é que você passe bem por cada fase da sua infância, né? Que você tenha a sua energia aceita, a sua vitalidade aceita pelos pais. Você está se tornando uma criança que já está sentindo um prazer diferente, e isso é aceito pelos pais. Isso é maravilhoso, né? O melhor dos mundos. Mas é meio utópico. Então, à medida que a gente vai passando mais ou menos bem pelas fases da infância, que eu posso conversar depois sobre isso, a energia, o padrão energético é essa energia se concentrando mais aqui nessa região, tá bom? Aqui na pelve. E, evidentemente, a pelve é um anel também, um segmento pélvico, né? Um dos segmentos que o Alexandre Lowen, eu nem sei se é o Reich ou o Lowen que faz essa classificação, tá? Pode ser o William Reich. Porque os dois, assim, um estudou com o outro, né? Um estudou com Freud, aí o Lowen estudou com Reich, aí vai assim. Então, aqui é uma forma de não conter energia, aqui assim é uma forma de travar energia, assim é uma forma de travar energia também, de não receber, né? Isso aqui compensação seria o normal, né? Agora, se a pessoa é muito assim, aquele pavãozão, pode ser uma super compensação também para a mesma questão, né? Daí vai depender da leitura que você faz, da história do cliente. Então, você vê alguém muito assim, não quer dizer que essa pessoa está preenchida, né, de amor, que ela consegue entregar. Não, pode significar que ela colocou uma compensação, uma máscara, está representando um papel para esconder os seus medos.
né? E por isso que a gente faz uma análise uma análise uma leitura corporal. Então, por isso que a gente faz uma leitura corporal. Um minuto. Para ajudar a gente no diagnóstico, né? Quando você vai no psicólogo, ele faz uma anamnese, uma série de perguntas, tá, para conhecer você. Então, na bioenergética, a gente faz a anamnese, mas também a gente faz uma leitura corporal do cliente, que isso como é que é? Acelera o processo terapêutico, você já sabe mais ou menos onde que você vai atuar e onde pode mexer, qual movimento que você pode né, propor para ela, dependendo do tema da sessão, do tema que ela traz. Então, isso aí a gente faz junto com a anamnese, né? E junto com a análise do caráter também, que ainda nem comecei a falar, mas isso aí vai ficar para uma próxima. A análise do caráter é tipo o enneagrama que eu falei lá no primeiro dia, que você classifica a pessoa pela personalidade dela. Então, a análise do caráter do William Reich, do Freud, ela é baseada dependendo de como você viveu cada fase da sua infância, até ali os 7 anos, né? Quanto mais primário foram os seus conflitos ou traumas, se você resolveu ou não, mais ou menos bem esses conflitos ou traumas, você passa para outra fase, que é a fase que a criança já necessita de outra coisa. Então, ela tendo suprido essa necessidade dela, e vai crescendo, ela passa para uma outra coisa. Aí lá, aos 4 anos, já não tem mais uma necessidade de mamar, de validar a sua existência pelo olhar, de tocar na sua pele assim, né, de te mostrar, você existe, bebezinho. Então, não é uma necessidade de uma criança de 4 anos. Então, você vai suprir, uma criança de 4 anos já está entrando na autonomia, né, de 3 anos, 4 anos. Ela quer autonomia, ela quer andar, ela quer explorar. Lógico, se ela confia que a mãe dela tá ali, quanto mais ela confia no cuidador dela, mais ela vai explorar, ela vai pro mundo, porque ela sabe, olha para trás, o papai tá ali, né? Então, isso é uma necessidade. Então, se ela tem privado a necessidade dela de autonomia, ou se ela não confia, ou se a pessoa acelera muito esse processo, já com, sei lá, ela não tá pronta e já vamos tirar as fraldas, já tem que. Então, assim, se acontece antes do tempo, aí ela vai desenvolver um outro padrão corporal, porque ela não tinha como conter, ela não tinha como resolver o conflito que colocaram para ela, era cedo ainda, né? Então, conforme vai passando por esses conflitos e resolvendo, ela vai amadurecendo, né? Ou não, ou ela pode passar mal, aí quando tem mais energia, fica mais ali retida na primeira infância não, na fase mais primitiva, primária ali, e ela não consegue ir para as próximas fases. Então, fica um adulto, às vezes, com uma necessidade de uma criança. Ela fica com um adulto com a impressão de que ela ainda precisa daquela necessidade que aquela criança precisava, né? Fica uma falta nela. Então, ela pensa que ela não tem mais a força para ir, porque naquela época que aconteceram os conflitos, ela não tinha realmente a força. Então, ela escolhe defesas menos maduras. E se ela não consegue passar para a próxima fase, a defesa ainda é uma defesa imatura, e ela, na cabeça dela, é assim que ela resolve as coisas da vida, né? Então, a psicoterapia vai voltando ali, vai limpando ali e percebendo se ela já quer experimentar novas defesas na vida, novas formas de agir, ou simplesmente largar essa defesa, porque na hora que não precisa, né? Porque quando você precisa, você vai com tudo, né? Não, quer pôr um limite, não. Agora, uma criança que não deixou a energia circular até as mãos dela, ela não aprendeu isso e continuou tendo vários traumas ao longo da sua vida, ela não consegue, ela nem sabe como é dizer não, para. Então ela se submete. Então aí já é um padrão corporal de submissão, né, de masoquismo e tal. Daí entra o sadismo, porque o prazer é junto com a submissão, junto com a raiva e tal, e aí a gente vai formando as nossas personalidades, né? Dependendo do tipo do conflito. Então, assim, há uma forma a única forma que o bebezinho tem de conter, de evitar emoções, energias, sentimentos, né, que ela acha que ela não consegue elaborar ainda, o bebezinho retira o olhar dos olhos da mamãe, ele retira. E essa é a defesa que ele conhece, né?
A outra defesa, ele para de respirar. Daí, à medida que vai crescendo, a criança já consegue se defender falando não, né? Dizendo, empurrando. Agora, se é um pai que não aguenta nem um pouquinho de carga desse filho, então, que está sempre macetando, ele não vai usar as mãos dele para fazer isso. Então, como é que ele faz? Ele vai se retirar desse corpo. Então, o que a gente chama de dissociação, ele vai se desconectar. Por quê? A pessoa, por exemplo, num caso de abuso, né? Num caso, por exemplo, de abuso sexual, você não tem escolha, porque uma criança não consegue empurrar um adulto. Então, a única defesa que ela tem é a dissociação. Tá, você fica com o meu corpo, mas o meu coração, mas o meu corpo, a minha mente, o meu coração, você não vai ter. E não é nem que ela se fechou, porque isso já é até uma defesa um pouco mais madura. Ela se desconectou e se dissociou mesmo, né? Então, em casos muito graves, aí você vai para a esquizofrenia, né? Que tem aquela quebra com a realidade. Então, mas aí, no caso, a esquizofrenia já é uma questão já da saúde mental, da doença, né? Mas a personalidade, quando não chega nesse extremo, é uma personalidade esquizoide, que a gente fala. Que é aquela personalidade que a energia ficou concentrada em si mesma, no centro, não foi para as extremidades, porque ela nem sabia o que era isso, nem conseguia. Então, o adulto também não experimentou, então não criou aquela rede sináptica que vai, junto com o corpo, vai resolver um conflito aí, né? Porque até os 7 anos, lá pelos 7, eu acho, ocorre o que a neuropsicologia chama de poda sináptica, que as sinapses que você não usou, as redes e tal, ele poda, corta fora, porque é o princípio dele, né? A homeostase, o princípio dele de regulação, de regular, de gastar menos energia e tal, sobrevivência. Então, é isso. Onde mais? Então, onde que a gente pode conter energia? Aqui no segmento ocular, tem um segmento aqui oral, né? O segmento aqui da nuca, aqui, eu não sei se, os olhos e a pele, né? Que a gente aqui fala que é o segmento ocular. Aqui a nuca, a gente pode conter energia, nos ombros, o segmento peitoral aqui, porque é onde fica constricto, o ar não entra, né? E às vezes o ar não entra porque a gente não tem nem força para buscar o próprio ar. De tanto que a gente ficou concentrada a energia só na sobrevivência, você vive no modo sobrevivência. A gente pode falar sobre trauma, né? Depois, porque no trauma, a questão do tempo é relativo. Às vezes a sua mente tá num tempo, naquele tempo do trauma. Para ela, o presente é o dia do trauma. Então, ela é uma pessoa acelerada, uma pessoa que tem medo, ou então ela está sempre atacando o outro, está sempre se defendendo, porque ela está vivendo esse trauma, mesmo que ele não esteja mais acontecendo, né? Então, aí ela pode ter um colapso na garganta, né? Ou ela aqui, ou ela tem uma quebra muito, muito forte aqui, que o corpo faz assim, né? Que aqui é o segmento pélvico. Uma hora a energia quer chegar aqui, né? A vida quer viver, a pessoa anseia por vida, por viver e tal, né? Pela sexualidade e prazer. Então, se ele tá quebrado aqui, bem assim, a energia não chega, né? Por isso que a gente pede, vamos respirar, mas no eixo, né? Experimenta como que é você só ficar assim, a gente fala, fica na sua postura normal. Aí a pessoa, não, normal eu sou assim, né? Ou normalmente eu sou, a pessoa pensa que tá reta, mas ela é bem assim, né? Pra trás. Ou ela pensa que tá reta e o corpo dela é assim. Aí você vê como ela faz, qual é o padrão dela, e você pede para ela ajustar só uma coisinha, né? Se a pessoa é assim, você fala, ajusta só o quadril um pouquinho e fica aí, vê o que acontece, sente, respira, né? Ou os pés, né? Se pisa mais com a faca dos pés, vamos pisar com o pé inteiro e sente, vamos fazer o ground. O que acontece? O que está acontecendo quando você põe todos os pés no chão, né? Então, os segmentos, ele nada mais é do que onde são os anéis, onde a energia precisa fluir para você ir para a vida. Então, se esse segmento vai diminuindo, o Alexandre Lowen incluiu, isso aí eu sei, ele incluiu na análise do caráter do Reich,
a parte dos pés, né? Pés, pernas, né? Porque o Reich, eu acho que ele ficava mais assim até aqui a pelve. E o Reich falou, não, gente, vamos ver como que é possível conter energia já lá nos pés, nas pernas, né? Então, tem joelhos que são muito tensos e para trás, aquele joelho para trás, assim, é uma forma de travar. Então, solta um pouquinho o joelho e vê o que acontece. Aí, às vezes, a pessoa só de soltar um pouquinho o joelho e pisar melhor no chão, o corpo vai e puxa aquele ar. Aí a pessoa faz, né? E fazendo isso durante uma sessão e conversando e tal, né? Dependendo do tema. No final da sessão, ela faz aquela comparação, fala, nossa, eu estava vivendo um pouco fora do meu eixo, né? Tal. Então, isso são os segmentos. Eu comecei falando de abrir o peito e respirar, mas acabei acertando nos segmentos corporais. E isso é bem legal, né? É por isso que eu adoro a yoga, porque a yoga você não precisa estar lá fazendo a terapia para você mexer nesses pontos, para você observar, para você liberar, né? Inclusive na bioenergética tem um exercício que eles até separaram da bioenergética e virou uma técnica já que, com vida própria, que chama TRE, que é Trauma Releasing Exercise, quer dizer, exercícios de liberação do trauma, que justamente você realmente faz dá aquela carregada nas pernas, nos pés, né, que eu te falei para dar uma certa segurança, e depois você se deita e vai promovendo, procurando aquelas vibrações que são naturais quando o corpo está restabelecendo a energia dele, tá? Ele está puxando uma energia que ele não está acostumado, vai promovendo uma vibração aqui entre o tronco e as pernas, que é quando num período, numa questão traumática, você tem algumas escolhas, que é ou você corre ou você ataca, ou entra aí um nervo aí que te paralisa também. Esse aí é até inconsciente, né? Não é involuntário. Então, para você atacar e para você fugir, você usa a parte de cima e a parte de baixo do corpo e tem que ter essa conexão, né? Então, o que essa TRE, Trauma Releasing Exercises, propõe? Você buscar uma vibração aqui entre a parte superior e inferior do corpo e, né, depois de estressar, você vai, desce as pernas e puxa um pouquinho e vai sentindo uma vibração que ela é capaz de passar para o seu corpo. Aí com a prática, com a condução, né? E isso acontece também depois que você leva um susto, já foi assaltado, que depois que passa o perigo, aí você se permite, senta ali, fica aquela tremendo. Esse tremor é uma mensagem para o cérebro de que passou o perigo e ele está se restabelecendo, né? Isso aí envolve o sistema nervoso. Ai, gente. É o que não é autônomo, esqueci. Mas ele está restabelecendo ali o corpo da pessoa, né? Ela está voltando a pessoa numa condição aí de segurança, porque tá tudo bem, né? Aí passa por isso e ok. Agora imagina você passar por diversos traumas e você ainda não ter esse recurso, não tem a possibilidade, o desenvolvimento corporal ainda para esse processo de tremor acontecer. Daí complica, né? Então na vida adulta a gente vai aprender a fazer isso, a gente vai aprender, enfim, às vezes você libera a tensão aqui, ela passa para outro lugar, porque é tensão em tudo que é lugar, né? E não pense que é só em você, não, é todo mundo. Os terapeutas de bioenergética, eles têm os próprios, eles fazem muita terapia e muito trabalho em grupo, trabalho corporal, né? Então, a gente também tem bastante tensão aí, tem a nossa história e é muito satisfatório olhar para elas, cuidar das feridas, né? A partir desse contexto aí, tá bom? Segmentos, deixa eu ver o que mais. Pernas, então tá. Aí, como eu falei, o grounding, que eu falo que é no chão, enraizamento das pernas, muitas vezes a gente necessita de fazer esse ground também com os braços. Pelo mesmo motivo que eu já falei, a gente nem conhece como é usar os braços, como que é isso, né?
Se você às vezes faz uma leitura corporal de alguém, os braços dela são caídos, assim, ela não tem esse hábito de usar as mãos, os braços, ou ela vai abraçar, a mão fica assim, ó, já viu? Como é que é quando você vai abraçar alguém? Sua mão, você usa as mãos, você aperta, fala, às vezes não, né? Porque não teve esse estímulo, né? Porque o cuidador também não entendia sobre isso também, né? Não sabia que ele precisava de um abraço, de um toque. Então, às vezes a gente precisa fazer um grounding de braço. E aí a yoga tem vários exercícios que é aquele, deixa eu fazer aqui como os exercícios, porque assim, aí quando vocês estiverem fazendo, vocês vão lembrar de mim, entendeu? Quando estiver fazendo uma aula de yoga, se você não pode pagar um processo terapêutico, né, de bioenergética. Você tem aquele processo que é chamado Nukha Swarasa, ó, você tá equilibrando as suas mãos e os pés. A proposta é fazer a mesma força nos pés e nas mãos. E outro que é muito importante, muito interessante, é esse aqui que eu falo que vai trazer muita carga para os braços e para as mãos, que é aqui, ó, você ficar assim, ó, né? Na yoga eles chamam de prancha, fica assim, fica até, né? Mas na psicoterapia a gente sugere para a pessoa ficar um pouquinho assim, para ela sentir os braços, se ela não tem força, uma pessoa mais velha, né? Então tá, vamos fazer, bota força nos seus braços, na sua mão, empurra o chão, empurra bastante. Aí pede para ela pegar uma toalha, apertar a toalha, né? Ou para ela impor um limite para você, um círculo, você tenta entrar no círculo, ela vai te empurrar, porque daí ela tá permitindo que a energia chegue nas extremidades dela, tá bom? O que mais? Deixa eu ver. O tema hoje era eixo, segmentos. Falei um pouquinho sobre trauma. Então, sobre trauma eu quero relembrar esses sistemas, né? Porque é muito profundo e muito legal estudar sobre trauma e sobre TRE, tá? E eu tenho um livro que tem deve ter TRE na internet, viu? E você pode fazer sozinho, não tem contraindicação não. Então, procura TRE, psicoterapia corporal, e pode ser isso, faça os exercícios. Amanhã eu posso até fazer uma sessão toda de TRE, porque hoje eu tô sem poder fazer. E aí vocês comentam aí como que se sentiram. Acho que por hoje tá bom. Hoje vai ser pouquinho, tá? Mas vou estar aqui todo dia com você. Você manda suas dúvidas, a gente vai conversando. Se quiserem telefone de terapeutas em Brasília, também estou à disposição. Em Brasília tem um instituto que chama Vibrare, que é um instituto de análise bioenergética, né? Inclusive, eu não posso me chamar de analista de bioenergética porque está faltando um certificado ainda que eu não tirei lá, mas eu já fiz toda a formação e tal. Mas você pode entrar nessa página aí, vibrare.com, deve ser vibrare.com.br, mas é melhor jogar lá Vibrare Bioenergética no Google e achar. Aí lá tem a lista dos terapeutas que estão atendendo, os terapeutas que estão certificados ali, né, e que tem, enfim, alguns terapeutas, mas Brasília tem muito mais, que não está associado ao Vibrare. Goiânia tem formação, o nome é o Mauro que dá a formação, Mendonça, eu não sei, não lembro sobre o nome dele, mas tem Goiânia, tem Recife, tem São Paulo, Rio de Janeiro, né? Interior de São Paulo, que eu não lembro o nome, mas vocês podem me perguntar. O e-mail do canal, eu falei errado da outra vez. O e-mail é viverparaquê1@gmail.com, tá? Eu tinha falado só viver para quê, viverparaquê1. E aí você manda um e-mail aí, se quiser alguma indicação, e a gente ajuda, tá bom? Então vamos continuando na caminhada, não desistam, porque você é a pessoa mais importante, tá? Você é muito importante, cuide de você e vamos aprender esse amor por você primeiro, porque primeiro a gente se ama e depois a gente ama o mundo, né?
Então, pra gente amar, pra gente se relacionar, é importante encontrar um espaço de amor dentro de você por você mesma. Tamo junto nessa, tá? Até amanhã. Bye, bye.